Após esta oração, o pastor Wellington Júnior estará ministrando a palavra de Deus. Querido Jesus, meu Salvador, eu te agradeço, meu Pai, por esta manhã feliz, quando nos reunimos nesse santuário, para ouvir a Tua palavra, para sedimentar a nossa fé. Ó Jesus amado, aumentar a nossa experiência no Teu santo trabalho. Continua conosco, abençoa o Teu Filho que vai nos falar, usa-o nas Tuas mãos, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. De pé como estamos. Quero convidá-los a aproveitar que estamos em pé. Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 12, estaremos lendo o versículo de número 3, Daniel 12 e 3, onde assim nós lemos: os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Amém. Podeis assentar, meus amados. Meus irmãos, é sempre muito bom quando temos a oportunidade de participar da nossa reunião de obreiros da nossa igreja aqui do Belém, uma reunião que se tornou já muito tradicional do nosso ministério, uma reunião que não somente é considerada, mas respeitada por nós, pastores, membros do Ministério do Belém. Não somente nós, mas sempre temos recebido com muita alegria pastores, obreiros de outras igrejas, até de outras denominações, de outros estados, que sempre participam conosco dessa reunião. E o nosso pastor presidente, sempre com muito carinho, recebe a todos, braços abertos, e é justamente esta recepção que faz com que os irmãos se sintam motivados em participar dessa reunião. Não somente isso, mas também os ensinamentos que são ministrados desse púlpito. E nós temos no nosso ministério uma diversidade, eu diria, de perfil dos que usam esse microfone. Temos aqueles irmãos mais teólogos, mais profundos. Temos aqueles irmãos que são mais avivalistas, vamos assim dizer, mais empolgados. Mas cada um, e tem aqueles que contam as suas experiências, mas cada um deles sempre nos traz ensinos para a nossa edificação. Quando saímos dessa reunião, nós saímos edificados, saímos alimentados pela palavra de Deus e pelo exemplo de vida que esses pastores que aqui ministram representam e trazem para nós. Pensei, meus amados, no assunto para a nossa meditação nessa manhã, e o pastor Enilson, que nós gostamos muito de ouvir, sempre muito profundo nas suas ministrações, nos trouxe aqui a preocupação em que a Assembleia de Deus mantenha o seu perfil, principalmente no que se refere ao pentecostalismo. E cabe a nós, pastores, continuar pregando e ensinando a respeito do batismo com o Espírito Santo. Cabe a nós, pastores, ensinar a igreja do Senhor, porque sabemos que a igreja é maior do que nós. A igreja é maior do que o pregador. A igreja é maior do que o pastor. A igreja é do Senhor Jesus Cristo, embora nós também sejamos do Senhor Jesus Cristo. Mas a igreja do Senhor, enquanto Jesus não vier, ela permanecerá. Enquanto Jesus não vier nos arrebatar, a igreja permanecerá. Nós passamos, mas a igreja continua. E continua simplesmente porque um dia Jesus disse ao edificar essa igreja: eu edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja permanecerá até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós somos passageiros, mas a igreja continua. Então cabe a nós preparar obreiros para dar continuidade a esta obra. E nós louvamos a Deus pelo nosso pastor presidente. Aliás, agradeço a ele por essa oportunidade, porque o nosso pastor tem se preocupado com isso e temos recebido os seus ensinos, e
procurando colocar em prática aquilo que nos edifica e também podemos transmitir para a igreja do Senhor. Nós lemos, meus amados, um versículo bem conhecido de todos nós: os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos que ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Os sábios aqui são os entendidos. A maioria das traduções, a partir desse versículo, se refere aos entendidos, e o restante do versículo estabelece uma ligação, como se fosse um complemento para se entender a essência da mensagem. Vamos falar a respeito daqueles que ensinam, daqueles que pregam, daqueles que ministram a palavra do Senhor. Quando se refere aos sábios que ensinam a justiça, que refugirão como as estrelas, gostaria de observar esse versículo da tradução NTLH. Os mestres sábios, aqueles que ensinaram muitas pessoas a fazer o que é certo, brilharão como as estrelas do céu, com brilho que nunca se apagará. Aqui podemos entender, meus amados, que os sábios, do início do versículo, se refere aos que ensinam a palavra do Senhor. E a recompensa dos sábios, desses mestres que ensinam a justiça, ou ensinam o que é certo, o que é correto, está explícito, a recompensa está explícito: resplandecerão, brilharão, refugirão como as estrelas, ou seja, será um brilho que nunca se apaga. É comum, meus amados, nós nos lembrarmos, principalmente aqueles que foram criados na igreja, como eu fui, pela bondade de Deus, nós nos lembrarmos dos professores da nossa escola bíblica dominical, aqueles que nos ensinaram, que eu lembro textuários que decoramos ainda quando eu era criança, na adolescência, na juventude. Então é comum nós lembrarmos desses professores, dos pastores que nos ensinaram, dos cultos de doutrina. Nós nos lembramos deles, muitas vezes das mensagens que eles nos entregaram. Muitos deles já não estão mais conosco, mas a mensagem deles ainda continua viva em nossos corações. Muitos deles já não estão mais conosco, mas o seu brilho ainda está presente em nossa mente, em nosso coração. É comum nós ouvirmos nosso presidente pregando, ensinando, sempre se referindo aos pais da nossa igreja aqui no Brasil, se referindo ao inesquecível pastor Cícero Canuto de Lima. Quando ele faz assim, ele está lembrando que o brilho do pastor que nos ensinou, que ensinou a ele, ainda permanece em nós, ainda permanece resplandecente em nossos corações, que em nossa memória. Então aqueles que ensinam jamais serão esquecidos, aqueles que ensinam a palavra de Deus, será um brilho que nunca se apaga, o resplendor será para sempre, não é? Os ensinamentos que recebemos ficarão sempre guardados em nossos corações. Naturalmente que esse versículo que nós lemos serve de incentivo para estudarmos mais a tudo que se refere à palavra de Deus, nos aprofundarmos mais na palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus. Ensinar a palavra de Deus. Nós pastores temos a oportunidade ímpar de estar conduzindo o rebanho, de estar presidindo a igreja, dirigindo a congregação, e lá cabe que a nós ensinar a palavra de Deus. Aquele que ensina, ou o mestre, tem alunos, evidentemente que tem discípulos. Os alunos ou discípulos representam o quê? Representam os futuros ensinadores, ou os futuros mestres. Aqueles que nos ouvem hoje, amanhã eles ensinarão aquilo que nós ensinarmos, aquilo que estamos ensinando nos dias de hoje. E por isso há de ter cuidado com aquilo que estamos ensinando, com aquilo que estamos pregando, para que seja sempre tomado como base a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Então, os alunos que nos ouvem hoje e que amanhã serão os mestres que estarão ensinando. Os mestres de uma geração preparam mestres para a geração vindoura. É claro que se eu perguntar para cada um de nós aqui o que você espera referente à igreja, você espera o arrebatamento. Nós queremos que Jesus venha agora. Nós desejamos que a igreja seja arrebatada agora e nós subimos com o Senhor. Mas enquanto Jesus não vier,
as gerações vão surgindo, novas gerações vão surgindo. Então os mestres são aqueles que preparam outros mestres para a geração vindoura. Os mestres sempre serão lembrados, não é? É comum, como já disse, nós nos lembrarmos das mensagens que ouvíamos, crianças ou mesmo quando adolescentes. Então, meus amados, há necessidade de ensinos permanentes da palavra de Deus. Há necessidade de que a igreja receba ensinos da palavra de Deus. Para isso, temos de ter sempre mestres ou ensinadores da palavra de Deus. Como disse aqui o pastor Enilson, a igreja não precisa de pregadores de holofote. A igreja precisa de pregadores ungidos, que entregam a palavra de Deus com unção, que entregam a palavra de Deus com graça, que entregam a palavra de Deus aquilo que estão vivendo. Aleluia! Crentes batizados com o Espírito Santo, que pregue a palavra de Deus, que pregue sobre o batismo com o Espírito Santo, mas que ele também seja batizado com o Espírito Santo, que incentive os irmãos a falar em língua estranha, mas que eles também falem em línguas estranhas, que seja o exemplo, referência para a igreja, daquele que canta com a igreja, daquele que glorifica com a igreja, daquele que fala em língua estranha juntamente com a igreja, daquele que sente a presença do Espírito Santo juntamente com a igreja. Ele glorifica a Deus no púlpito, a igreja glorifica a Deus lá no plenário. Bendito é o nome do Senhor. A igreja precisa de pregadores, principalmente nós que somos crentes pentecostais. Há necessidade de não esquecermos de pregar a respeito do batismo com o Espírito Santo. Jesus ainda batiza crentes com o Espírito Santo. Bendito é o nome do Senhor. Nunca me esqueço de uma palavra que o nosso presidente trouxe, entre elas, numa abertura do trabalho da nossa convenção, ainda online. Ele nos trouxe aqui a mensagem de Jesus ainda batiza crentes com o Espírito Santo. Ele disse: eu fui batizado com o Espírito Santo e os meus filhos também foram batizados com o Espírito Santo. Então os nossos pais foram batizados com o Espírito Santo, nós somos batizados com o Espírito Santo, os meus filhos já são batizados com o Espírito Santo, e creio que os meus netos também serão batizados com o Espírito Santo, porque a mensagem do Espírito Santo jamais deixará de ser pregada em nossa igreja e em nossos púlpitos. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, meus amados. A nossa igreja não pode se tornar uma igreja formal, onde existem regras para se glorificar, onde existem regras para a liturgia. Não, a regra é baseada na unção do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. A nossa igreja, os nossos cultos ainda são dirigidos sob a orientação do Espírito Santo. Quantas vezes você que é dirigente de congregação pensa em pregar, aí o Senhor Deus manda que você mande outro para pregar. Nós não temos formalidade nenhuma. A formalidade é estabelecida pelo Espírito Santo. A nossa igreja é dirigida pelo Espírito Santo, e se deixarmos de falar sobre o Espírito Santo, a nossa igreja será formal. Muita teologia e pouca presença do Espírito Santo. Nada contra os teólogos, nada contra o conhecimento de maneira nenhuma. Quanto mais conhecermos, melhor é. Mas nós não podemos permitir que a teologia possa apagar o brilho do Espírito Santo. Bendito é o nome do Senhor. Eu glorifico a Deus, meus amados, porque na nossa igreja Assembleia de Deus nós temos irmãos que não conhecem muito de teologia profundamente, mas tem muita unção de Deus sobre as suas vidas. Abre a boca e Deus enche do Espírito Santo. A igreja precisa ser tocada pelo Espírito Santo. Saber que a nossa igreja, a essência dela ainda é a presença do Espírito Santo. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Eu disse aos nossos irmãos no sábado lá em Guarulhos, a nossa reunião de obreiros, que quando a Assembleia de Deus chegou do Brasil, já existiam outras igrejas aqui no Brasil. E naquele tempo eu acredito que as mensagens eram assim: Jesus Cristo salva, cura e breve voltará. Faltava ainda alguma coisa dessa mensagem, mas os nossos pioneiros, Daniel Berg e Gunnar Wingren, não conhecia muito bem o português, não tinha muita prolixicidade para falar, não tinha muito conhecimento de sinônimos. Então eles preferiram entregar uma mensagem curta, mas que fosse tocante. Então eles disseram, para completar a mensagem: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e breve voltará.
Aleluia. Antes do pentecostalismo chegar no Brasil, só se conhecia Jesus Cristo salva, cura e breve voltará. Mas quando chegou o fogo do Espírito Santo aqui, a mensagem foi completada. Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Então, meu amado irmão, o sinal do crente batizado com o Espírito Santo é a língua estranha. Eu vou repetir: o sinal do crente batizado com o Espírito Santo é a língua estranha. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. O sinal é língua estranha. Eu que prego, você que prega no púlpito, fale língua estranha. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Deus. Não deixe que nada nos atrapalhe. Por gentileza, os nossos diáconos nos ajudem aqui, por favor, a resolver essa situação aqui, por favor. Aleluia. Não percamos o foco, meus amados. Não percamos o foco. O foco é a palavra de Deus. O foco é ensino da palavra de Deus. O foco é ensino sobre o Espírito Santo. Aleluia. Então, quando estivermos pregando, glorifiquemos ao Senhor. Quando estivermos ouvindo a palavra de Deus, glorifiquemos ao nome do Senhor. Eu sempre tenho dito que tem pregadores que só glorificam quando ele está pregando. Quando o companheiro está pregando, ele não glorifica a Deus. Mas, querido irmão, a palavra vem do Senhor, a palavra não é do homem. Então, se você estiver pregando ou não, continue glorificando ao nome do Senhor, porque o crente que é batizado com o Espírito Santo, ele começa glorificando ao Senhor e termina falando em língua estranha. Língua estranha é o sinal do crente que é batizado com o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. E o Espírito Santo, o falar em línguas estranhas, não escandaliza ninguém. Não. Tem alguns irmãos que são formais. Eu vou trazer pessoas no culto que não são crentes. Aí ele vai ouvir o crente falando em língua estranha, ele vai ficar escandalizado. Não vai ficar escandalizado, não. Aleluia, porque o Espírito Santo é aquele que convence o coração do pecador. Aleluia, não é o pregador e não é o crente que fala em você, não. Quem convence é o Espírito Santo. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. E esta, meus amados, foi a preocupação do apóstolo Paulo, em que a palavra de Deus seja sempre ministrada na igreja. Aleluia. Para isso temos de ter sempre mestres ou ensinadores da palavra de Deus. Essa foi a preocupação do apóstolo Paulo, quando deixou registrada na carta a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 2. E o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia-o, ou seja, transmite-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Aleluia. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, meus amados, é que não cabe a nós somente pregar, somente ensinar, mas também preparar aqueles para que dê continuidade com a mensagem que nós estamos pregando. É por isso que eu insisto em que devemos sempre pregar a respeito do batismo com o Espírito Santo, para que essa mensagem não caia no esquecimento. Acredito que tem algumas mensagens que são básicas e precisam sempre serem lembradas para a igreja. A mensagem da cruz, a mensagem do batismo com o Espírito Santo e a mensagem do arrebatamento. A igreja precisa continuar sabendo, as gerações precisam tomar conhecimento que a nossa salvação, ela tem origem da cruz do Calvário, através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. A mensagem da cruz jamais poderá ser uma mensagem banalizada, não, mas uma mensagem tocante, é a mensagem que transforma, é a mensagem que traz esperança. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Pregue sobre a mensagem da cruz, pregue sobre o sacrifício de Jesus, pregue que Jesus morreu pelos nossos pecados, continue pregando que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas ansiedades e todos os nossos pecados. Pregue que esse Jesus que foi pendurado no madeiro, ele ressuscitou ao terceiro dia. Pregue que Jesus está vivo e vive para todos sempre. Pregue, aleluia. Não deixemos de pregar sobre a mensagem da cruz, mas pregue também, aleluia, que esse Jesus nos batizou com o Espírito Santo, e continue pregando que o arrebatamento da igreja não é uma ilusão. O arrebatamento da igreja é uma realidade.
Esta é a esperança da igreja, é o arrebatamento. Bendito é o nome do Senhor. Não podemos deixar de pregar que a igreja vai ser arrebatada, que nós os crentes seremos transformados, nós os crentes seremos arrebatados pelo Senhor Jesus. Não podemos deixar de pregar sobre isso, porque é necessário estarmos preparados para o arrebatamento da igreja. Então o apóstolo Paulo se preocupa em que Timóteo não somente ensine, mas que prepare. Ele diz: confio a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Aleluia. Nós estamos preocupados em ensinar a pessoas idôneas, pessoas íntegras, pessoas sérias, pessoas corretas. Bendito é o nome do Senhor. E o papel de uma reunião como essa, é justamente esse: ensinar, preparar, treinar obreiros para manter a saúde espiritual da igreja do Senhor. Oh, aleluia, meu amado irmão, que você ouve aqui, leve para a igreja que o irmão está dirigindo. O que você aprende aqui, ensina na igreja que você está dirigindo, para manter a saúde espiritual da igreja do Senhor. A saúde espiritual, oh aleluia, é mantida através da palavra de Deus, através da pregação da palavra de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Tanto com quem ensina como que aprende depende da ação do Espírito Santo. A Bíblia deixa claro, deixa registrado as palavras do Senhor Jesus em João capítulo 14 e versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aleluia. É o Consolador, é o Espírito Santo que nos ensinará. É o Espírito Santo que nos ensina e também nos fará lembrar tudo aquilo que temos ouvido da parte do Senhor Jesus. O que vamos ensinar? Qual é a nossa fonte? De onde recebemos? Meu amado irmão, o que é que você vai ensinar? Qual é a fonte do teu aprendizado? Qual é a origem da tua palavra? De onde você tem recebido? O apóstolo Paulo nos responde. Um versículo que nós lemos todos os cultos de ceia, capítulo 11, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 23, a parte A, quando o apóstolo Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O apóstolo Paulo pregava, ensinava aquilo que havia recebido do Senhor. Aleluia. Quer pregar com graça, quer pregar com unção, é o Senhor quem vai dar a você. Oh, aleluia. Quando Jesus é a fonte, as mensagens serão sempre bem direcionadas. Quando Jesus é a fonte da nossa pregação, a palavra de Deus fará sentido no coração daqueles que estiverem ouvindo. Quando Jesus é a fonte, a igreja é alimentada. Quando Jesus é a fonte, o Espírito Santo se manifesta. Quando Jesus é a fonte, a palavra de Deus é recebida pela igreja. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Jesus é a fonte. E como é que você recebe essa palavra? É pedindo ao Senhor, é orando ao Senhor, é tendo a vida íntegra diante do Senhor. Chama atenção mais uma vez a respeito da orientação que o jovem obreiro Timóteo recebeu de seu pastor, o apóstolo Paulo. O versículo que nós já lemos: o que de mim entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar aos outros. Vemos então, meus amados, a necessidade do ensino permanente da palavra de Deus. Sabemos que o sustento da igreja é o ensino da palavra de Deus. O crente é sustentado, alimentado espiritualmente pela palavra de Deus. Isso quer dizer que todos os momentos que a igreja se reúne, há de ter o ensinamento da palavra de Deus. Qualquer que seja o motivo da reunião da igreja, há de ter a pregação da palavra de Deus. Aleluia. Não pode existir nenhuma reunião em nossa igreja que não se pregue a palavra de Deus. Pode ser com uma reunião ou um movimento de louvor, mas tem de ter o ensino da palavra de Deus. Em qualquer momento que a igreja se reúne, precisa ter o ensino da palavra de Deus. De que maneira?
A igreja é alcançada pela palavra do Senhor, através das pregações, através dos testemunhos. Eu me lembro quando criança que nós tínhamos um dos dias da semana o culto dos testemunhos, onde os crentes que pediam oração tinham a oportunidade de ir no culto, no púlpito, e agradecer pelas orações e agradecer pela bênção recebida. Os testemunhos também edificam. Recebemos muitos pedidos de oração, muitos deles são atendidos, mas nunca sabemos o que aconteceu com aquele irmão que pediu oração. Pediu oração porque estava com câncer, foi curado, mas não dão testemunho do que foram curados. Tinha um problema de família, o problema foi resolvido, mas não trazem testemunho do resultado da oração. Então o testemunho também edifica. Incentivemos nossos irmãos, quando pedirem oração e alcançarem a bênção, testemunhar na igreja. Aleluia, testemunhar na igreja. Então a igreja é alcançada pela palavra através dos testemunhos, através de ensinos, de seminários, estudos bíblicos, simpósios, fóruns. Então nós temos muitas ferramentas para trazer à igreja o ensino da palavra de Deus. A orientação que nós, dirigentes de congregações, temos recebido é priorizar o tempo da administração da palavra de Deus. Seja qual for o trabalho que a igreja vai realizar, seja qual for a solenidade, seja qual for a celebração, nós temos de pregar, oferecer um momento do ensino, da pregação da palavra de Deus. A liturgia do culto, sabemos que é dividida em atividades, e essas atividades acontecem quase que desapercebidas, ou seja, como uma rotina nossa, não é? Na liturgia do culto nós temos um momento de louvor, não é? Quando ainda a Assembleia de Deus usa a harpa cristã. Eu vou repetir, espero que esteja alcançando a todos. Quando a nossa igreja ainda usa a nossa harpa cristã, a harpa centenária, mas que tem mensagem nova, a harpa centenária, mas que tem mensagem para hoje, a harpa que tem hinos centenários, mas hinos que trazem mensagens para os nossos corações. Aleluia, oh, aleluia, glória a Deus. Aqui do Belém temos aprendido a começar o culto cantando 3 hinos da harpa cristã. Depois aqui ainda tem coral, porque tem muitas igrejas que não tem mais corais, porque os corais têm aqueles hinos sacros que nós dizemos, né? Aqueles hinos sacros, aqueles hinos congregacionais, hinos que muitas vezes são antigos, mas que tem mensagem que toca em nossos corações. Os nossos filhos precisam conhecer os hinos que nós ouvíamos lá atrás e que foram significativos para as nossas vidas, para a nossa vida espiritual. Então, meu amado irmão, continuemos usando a nossa harpa cristã. Use a harpa cristã. Os nossos cultos precisam ainda ter nos hinos mensagens que edificam, mensagens que transformam vidas. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Momento do louvor. Tem um momento de se recepcionar os visitantes. Momento de atividades sociais, quando são anunciados, parabenizando os aniversariantes, enfim, fazendo alguns avisos. Tem o momento da contribuição, tem o momento da oração e tem o momento da palavra. Momento da palavra. E hoje, meus amados, não quero generalizar, mas temos encontrado até dificuldades em convidar determinados cantores para participar de nossas festividades. Se pudéssemos falar aqui sobre valores, cantores estão cobrando mais do que pregadores para cantar nas igrejas. Meu amado, você não sabe como está o comércio desses cantores. Mas nosso presidente diz que os melhores cantores da Assembleia de Deus estão aqui, ó. Os melhores cantores da Assembleia de Deus estão aqui. Aleluia. Oh, glória a Deus, meus amados. Sempre tem nossos meus irmãos que se destacam no louvor. Convide esse irmão para cantar, meu amado. Aleluia, glória a Jesus. Por que você vai pagar 40 mil reais para trazer um cantor na tua igreja? Se você tem coral que canta lá, tem aquela irmãzinha, ela é muito simples, ela canta, ela louva a Deus. Aquela irmã do círculo de oração, ela canta cheia da unção do Espírito Santo. Não canta para vender Spotify, não canta para vender CD, não, ela canta para louvar, ela canta para adorar. Aleluia, aleluia.
Ah, meus amados, e às vezes o culpado de ter cantores em nossos púlpitos que não respeitam o auditório, que não respeitam a igreja e fazem verdadeiros movimentos em cima do púlpito somos nós, meu amado irmão. O púlpito da igreja é para pessoas ungidas, que têm compromisso com Deus e com a sua palavra. Bendito é o nome do Senhor. Como que é a vida pregressa daquele cantor que está cobrando 30, 40 mil para vir no teu púlpito? Não, meu amado irmão, você não precisa ter essa despesa. Em vista da evangelização, em vista em missionários, mas continue trazendo cantores ungidos que cantem para louvar e adorarem ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Não estou generalizando. Existem cantores sérios que cantam e têm respeito por aquilo que estão fazendo e são dignos até que recebam oferta nossa, é claro. Mas hoje, diz para os irmãos, está bem difícil, porque hoje os cantores, alguns, repito, não estou generalizando, se sentem no direito de ministrar também. Eu vou cantar e vou ministrar também. É para ministrar. Aí você diz, não, meu amigo, já tem ministrador, já tem ministro, já tem pastor, já tem pregador. Nós não precisamos de ministros da palavra, precisamos de um cantor. Eu digo isso porque nós passamos por isso. Querem ministrar que hoje, se você não limita, eu acho que nós que somos a direção de culto, devemos ter essa preocupação. Se você não limita o tempo do cantor, ele consome o tempo do pregador, do convite, do apelo e da bênção apostólica. Ele consome todo o tempo, dá oportunidade para ele. Um dia estávamos aqui no Belém e tinha um culto aqui com a nossa mocidade, e o líder da mocidade deu oportunidade para um cantor. Aí ele estava se queixando para mim, esse irmão já passou do tempo. Eu falei para você, determinou o tempo para ele? Não determinou, é melhor determinar. Eu falei, irmão, você tem 10 minutos para cantar. Se der para cantar nos 10 minutos, canta. Se não der, canta o hino da harpa. Breve virá. Fala lá, aleluia, achei um bom amigo, dali da pátria estou, não perturbeis o coração, vem cear, tantos como a areia da praia. Aleluia, vai cantando, a igreja vai se alegrando, vai recebendo a mensagem. Oh, aleluia. É necessário sabermos que a igreja não é dirigida por egos e não por vaidade de homens. A igreja é dirigida pelo Espírito Santo. Quem vem para o culto quer ouvir a palavra. Quem vem para o culto quer ser tocado pelo Espírito Santo. Quem vem para o culto quer ser tocado pela presença de Deus em sua vida. Bendito é o nome do Senhor. Ninguém vem para a igreja para se balançar com o hino. Nós vemos para a igreja para receber o movimento do Espírito Santo. O movimento do Espírito Santo balança dentro de nós. Aleluia. Glória a Deus. Então o momento da palavra faz parte da nossa liturgia, faz parte do nosso culto. E o momento da palavra que inclui oração com propósitos. Oração com propósito. Eu sempre tenho dito aos irmãos ali, quando tem oportunidade, particularmente em Guarulhos, onde estamos ali dirigidos pela graça de Deus, que quem está principalmente no púlpito precisa estar atento ao culto. Você chama o irmão, ora, vamos orar aqui pelo pregador para que Jesus o use. O irmão vem, ora pelo presidente da república, ora pela missão do céu, mas não ora pelo pregador. Os irmãos já perceberam isso? Irmão, ora pelos enfermos. Ele ora por todo mundo, mas não apresentou os enfermos. Só está ligado no culto. Aleluia. Então o momento da palavra que inclui oração com propósitos. E não podemos jamais deixar de fazer convites, jamais deixar de fazer apelo. Às vezes você no culto não apresenta nenhum pecador, nenhuma pessoa não crente, mas no apelo ela se manifesta. Aconteceu isso lá em Guarulhos, pastor Eduardo Lopes pregou ontem à noite ali, e não foi apresentado nenhum pecador, mas quando ele fez o apelo, 3 pessoas aceitaram a Jesus como Salvador. Então o apelo sempre tem que ser feito. O que quero enfatizar, meus amados, é que a ministração da palavra no culto é imprescindível. Evidentemente que o conhecimento espiritual vem através da palavra ministrada. A palavra de Deus na boca do crente fiel, de um crente fiel e comprometido com Deus, tem poder e autoridade. Aleluia. Isso foi o que nós que vivemos essa dispensação da graça alcançamos através do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.
Glória a Deus, você pode orar pelo enfermo e ele vai ser curado, porque você também recebeu essa autoridade do Senhor. Aleluia, você pode pôr as mãos sobre um crente e ele ser batizado com o Espírito Santo, sim. E vivemos essa dispensação que nós recebemos do Senhor, esse poder, essa autoridade. Mas a palavra de Deus é o antídoto para a nossa vida espiritual. Jesus venceu a tentação no deserto pela palavra. Os irmãos conhecem bem capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu Mateus, quando Jesus, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, foi tentado por Satanás, mas venceu na palavra. Venceu na palavra. Glória ao nome do Senhor. Jesus, depois de ter sido tentado, ele iniciou o seu ministério. De que maneira? Mateus capítulo 4 e versículo 17 nos dá a entender como foi esse início. A Bíblia diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus iniciou pregando. O Evangelho de Mateus registra que a multidão era atraída não somente pelos milagres que Jesus operava. Observemos o que está escrito em Mateus 4, versículo 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. O próprio versículo nos dá aqui a prioridade. Jesus percorria a Galileia, primeiramente o que? Ensinando. Depois, nas sinagogas, pregando e curando as doenças e enfermidades entre o povo. Vocês se lembram daquele paralítico lá de Cafarnaum, que foi conduzido por 4 colegas, levado lá para aquele culto onde Jesus estava ministrando uma casa. Vocês conhecem bem, descer o paralítico até a presença de Jesus. Qual foi a primeira atitude de Jesus? Ora, tem ali diante dele um paralítico. Jesus tem poder para curar. O que a multidão que estava naquela casa esperava? Que Jesus curasse o paralítico, ele saísse andando imediatamente. Mas qual foi a prioridade de Jesus? Filho, perdoados estão os teus pecados. Se você morrer agora, continuar paralítico, você vai para o céu, porque os teus pecados foi perdoado. Aleluia. Se o enfermo aceitará Jesus, for liberto, perdoado pelo Senhor Jesus, ele pode morrer da enfermidade, mas ele morre salvo. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Por isso que a mensagem dos missionários era essa: Jesus Cristo salva e cura. Bendito é o nome do Senhor. Muita gente quer o Jesus que quer a cura de Jesus, mas não quer o Jesus que cura. Jesus Cristo ministrou a salvação para aquele paralítico, e depois, para dar uma resposta para aqueles fariseus e escribas que ali estavam, ele também curou o paralítico e saiu andando. O paralítico alcançou a salvação e a cura para a sua paralisia. Aleluia, glória a Jesus. O Senhor Jesus operava milagres, mas ensinava. Jesus pregava e seguiu a grande multidão de vários lugares. O Senhor Jesus aproveitava a oportunidade de ter ouvintes para ensinar a palavra de Deus. É o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 1 e 2. Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte, e tendo se assentado, aproximaram-se os seus discípulos, e ele se pôs a ensiná-los, dizendo. Aí Jesus começa a ensinar: bem-aventurado, começa light, vamos dizer, bem-aventurado, mas depois você vai ver lá, capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Aí nós vamos ver ali o verdadeiro ensino doutrinário do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor. A ministração da palavra também era prioridade para o Senhor Jesus. Os seguidores de Jesus começam a ser moldados pelo ensino da palavra de Deus. Boa parte desses seguidores passariam a ensinar aquilo que aprenderam de Jesus. Então é importante nós ouvirmos, aprendermos, colocar em prática aquilo que aprendemos, para poder ensinar também. Paulo aconselha: ser o exemplo dos fiéis. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Era como se Jesus dissesse à multidão: é assim que eu os quero. Então discorre
os primeiros ensinos que são registrados nos evangelhos, e que em Mateus abrange desde o capítulo 5 até o capítulo 7. Então veja, meus amados, foram vários os temas ensinados pelo Senhor Jesus, onde nesses temas Jesus abordou comportamento, Jesus abordou sobre conceitos morais, Jesus ensinou sobre relacionamentos, ou seja, relacionamento com Deus e relacionamento entre os nossos semelhantes. Ali Jesus ensinou sobre a providência divina, o cuidado de Deus para com cada um de nós. Não se preocupe, não, aleluia. O Senhor Deus que alimenta as aves jamais deixará faltar alimento sobre a tua mesa. Esse ensinamento do Senhor Jesus, aleluia, a providência divina, o cuidado de Deus para conosco. Ali Jesus fala sobre a oração e jejum, ali Jesus ensina sobre a hospitalidade. Enfim, ali o ensinamento do Senhor Jesus é para moldar aqueles que o estavam ouvindo, para mudar aqueles que estavam ouvindo, mudar o seu comportamento, mudar o seu caráter. Então observa-se, meus amados, que Jesus priorizou o ensino da palavra. Podemos conferir que os discípulos também se preocuparam com isso. Em Atos capítulo 6, versículos 1 a 5, nós conhecemos aquela passagem quando surgiu na igreja primeira, os primeiros conflitos, os primeiros problemas surgiram ali na igreja e levaram para os apóstolos, levaram para os discípulos aquela situação. O que foi que eles disseram? E os 12, diz a Bíblia, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Aleluia. Esta foi a preocupação dos discípulos diante daquele problema. Eles disseram: vamos escolher aqui alguém para nos ajudar. Eles vão servir a mesa, porque se eu entregar o microfone para esses que vão servir a mesa, possivelmente não terá o mesmo efeito que eu entregar a palavra. Mas nós vamos perseverar na oração e no ministério da palavra. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E aqui eu quero fazer até uma observação, porque quando eles sugeriram que fossem escolhidos aqueles pessoas para servir a mesa, eles fizeram aqui alguma observação: 7 varões de boa reputação, varões íntegros, varões comprometidos com a moral, de bom caráter, mas que seja cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Isso nos ensina, meus amados, que qualquer que seja a função que alguém desempenhe na igreja, precisa ser íntegro, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Eu vou repetir, não importa se está no púlpito ou se está exercendo o diaconato na porta da igreja, quem está lá precisa ter o mesmo Espírito Santo de quem está aqui. Quem está lá precisa ser íntegro tanto quanto o que está aqui. Aleluia, meu amado, veja, nós não podemos oferecer cargos da igreja para segurar crente. Eu vou colocar ele para fazer isso, quem sabe ele fica aqui conosco. Não, se oferece cargos da igreja para quem é crente, para quem é crente. Aleluia. O outro pode ter muito conhecimento, muita sabedoria, muitas boas ideias, mas ainda não se converteu, quem desempenha qualquer trabalho da igreja precisa ser convertido, comprometido com a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Aleluia. É por isso que eu digo, meus amados, que nós não podemos deixar de pregar sobre o Espírito Santo, porque eu ouço testemunhos dos nossos irmãos, dos nossos pais da fé, pais da igreja, que naquele tempo, quando alguém aceitava Jesus como Salvador, não se conformava enquanto não fosse batizado com o Espírito Santo. Ia para culto de vigília, ia para culto de doutrina, ia para círculo de oração. Eles queriam ser batizados com o Espírito Santo, e hoje parece que há um comodismo. Alguns estão se preocupando muito em serem batizados com o Espírito Santo, e muitas vezes somos nós que não pregamos do púlpito. Não, meu amado irmão, pregue sobre o Espírito Santo, e para exercer cargo da igreja precisa ser cheio do Espírito Santo. É a lição que nós tiramos
dessas primeiras atitudes dos nossos discípulos ou dos apóstolos. Aleluia! Para eles, o mais importante era a oração e o ministério da palavra. Aleluia! Orar e pregar. A preocupação dos apóstolos era em relação ao sustento espiritual da igreja. Essa preocupação prevaleceu, e Jesus atribuiu aos apóstolos o cuidado espiritual da igreja. Aleluia! Os pastores, e aos pastores, aos ensinadores, dirigentes de igrejas, líderes que exercem cargos na igreja do Senhor, também foi atribuído esse cuidado. E é bem por isso que o Senhor Jesus dispõe aos pastores, cooperadores fiéis e dedicados para ajudar na administração geral da igreja, porque não dizer até nos cultos, mas a prioridade do pastor está no ensino da palavra de Deus. Olha, meus amados, já o meu tempo está encerrando, mas eu quero só lembrar aos irmãos que muitas vezes lá na nossa congregação queremos ficar trazendo pregadores de fora para ensinarem na nossa congregação, na congregação que estamos dirigindo. Você é o pastor da igreja, você é o pastor local, é você que tem que ensinar a igreja, porque é você que conhece as ovelhas que você está tratando, é você que conhece a necessidade da ovelha que você está tratando, e você sabe como falar com a sua ovelha, você sabe como se dirigir a ela. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Muitas vezes trazemos pessoas de fora, fazem aquele movimento, eles vão embora e você tem que ficar corrigindo o que eles falaram, que não foi bem aquilo. Não, meu amado irmão, é você quem orienta, é você quem ensina. O pregador vem, faz o movimento e depois vai embora, e alguns ficam dizendo: olha, esse aí sim é pregador. Ainda ficam fazendo diferença entre você e o pregador. Mas quando ele está enfermo, não é aquele pregador que ele vai procurar para ungir, é você que tem o poder de Deus para unção, para ungir o enfermo e ele ser curado. Oh, aleluia! Quando tem problema de família, é você que é chamado para estar visitando aquela casa e trazendo a solução para aquela família. Quando alguém está hospitalizado, é você que vai visitá-la no hospital. É você que ora pela madrugada para trazer uma palavra de sustento para a igreja. Então, meu amado, você é o pastor local. Com você está a autoridade de pregar, com você está a autoridade de ensinar a igreja. Oh, aleluia! Talvez você possa até dizer que é limitado, que eu não tenho muito conhecimento, mas você tem a chamada, você tem a unção. Aleluia! Evidentemente que nós sempre procuramos, nas oportunidades que temos, melhorar um pouco o nosso conhecimento. É possível que temos ali uma biblioteca, não precisa ser grande ou pequena, apenas que você tenha ali alguns livros que possam te trazer um norte, ou te trazer um conhecimento a mais. Mas o principal é a Bíblia, o principal é a palavra de Deus. Ali você vai aqui na CPAD, logo aqui em frente, ali você encontra vários sermonários que foram editados por pregadores que entregaram mensagem há não sei quanto tempo atrás. É importante você ter o sermonário apenas para uma consulta, mas não como fonte para a sua pregação, porque jamais você vai conseguir pregar igual Billy Graham, jamais você vai conseguir pregar igual Orlando Boyer, jamais você vai conseguir pregar como aqueles irmãos que pregavam, o pastor Eurico Bergson e outros. Jamais. Tem estudos dele lá, tem sermonários dele, para a consulta é boa, mas a fonte que você vai buscar é a mesma fonte que eles buscaram. Aleluia, esses grandes homens pregaram e a fonte era Jesus e a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Aleluia. Oh, meu amado irmão, pregue a palavra de Deus. Se você orar e buscar a Deus pela madrugada, Deus te dará a mensagem que você deve entregar para a sua igreja. Aleluia, meus amados, que o Senhor Jesus continue nos abençoando, que o Senhor Jesus continue nos orientando, para que possamos continuar pregando a palavra de Deus. Encerro na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, das quais, disse Paulo, sou eu o principal. Então esta é a mensagem que pregamos. Jesus Cristo é digno Jesus Cristo é o que salva, Jesus Cristo é o que cura, Jesus Cristo é o que batiza com o Espírito Santo. Que o Senhor Deus nos abençoe em nome de Jesus.
Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém, amém. Glória a Deus. Meus queridos, nós vamos convidar os nossos diáconos para receber a nossa contribuição. Esta oferta, como sempre, é destinada à nossa convenção. Então, por gentileza, irmãos.